Então, a grande verdade é que é impossível a gente falar, você não vai tomar uma ação trabalhista. Agora, minimizar as situações e os prejuízos que uma ação trabalhista pode vir a trazer, sim. Olá, sou Nádia Uller, consultora de empresas. Hoje eu vou ter um bate-papo com o Dr. Felipe Martins, formado em Direito, e nós vamos colocar um assunto que geralmente é uma dúvida dos empresários. Qual a importância da assessoria jurídica hoje dentro de uma empresa? Seja bem-vindo, Dr. Felipe. Obrigado pelo meu convite, por ter vindo aqui responder algumas perguntinhas que são dúvidas do dia a dia dos nossos empresários. Claro, vamos lá. Então vamos à primeira pergunta. Por que eu devo contratar um advogado? Nádia, hoje as mais diversas situações a gente pode dizer que são por prevenção ou por algo que está acontecendo de fato na empresa, tá? Então, normalmente o empresário, o cliente procura um advogado sempre que ele recebe uma ação. Isso é o normal, é o dia a dia, mas acredito que o correto é a gente agir na prevenção, para que o problema não ocorra. Então, o fato de ter um advogado hoje na empresa vem justamente por isso. O intuito do advogado não é apagar o incêndio, é não deixar o incêndio acontecer. Então, as diversas situações que o empresário passa, com a ajuda de um profissional da área, a gente consegue evitar que isso vire um processo judicial. Eu sempre comento nas consultorias, doutor Felipe, que a importância de realmente a empresa colocar no custo dela, que para mim não é um custo, é um investimento, porque ela vai estar livrando a empresa de muita coisa que possa estar acontecendo. Te pergunto aqui, como que um advogado atuando para a empresa ele pode ajudar ou a prevenir ou até diminuir esse risco para a empresa? Vamos pela seguinte ótica, né? Imagine uma indústria, tá? A indústria tem os colaboradores junto a ela e de repente a empresa começa a receber diversas ações trabalhistas e não sabe por quê. Às vezes ela recebe por questões de iluminação no ambiente de trabalho, às vezes são situações corriqueiras no ambiente de trabalho que ela não está sabendo por que está acontecendo e na verdade não vou te falar que é uma falha da gestão, a gestão não tem que ter o conhecimento do problema, e sim de como fazer a empresa operar. Então a advocacia vem na fase de minimizar esse prejuízo, ou ainda em alguma questão relacionada a fluxo de caixa. Imagine que a empresa ela está efetuando o pagamento de diversos tributos. Por quê? Porque o contador envia para ela que é a função dele. Mas existem tributos que já são discutidos nas esferas superiores dos tribunais que são indevidos. Então a empresa não precisaria estar pagando e ela continua pagando mês a mês. Então essa é a orientação que um advogado voltado para a área empresarial vai dar. Para a gente evitar esses problemas ou ainda deixar de pagar, nesse caso, o problema que está acontecendo e você nem sabe. E isso somente é algumas coisas que acontecem no dia a dia de uma empresa, né, doutor Felipe? Se a gente analisar, às vezes, um contrato mal feito com um representante comercial, né? Até vou entrar depois na próxima pergunta, que eu acho muito interessante, porque eu, como consultora, eu sempre exijo uma vez por mês uma reunião com o advogado, comigo, com o contador e com o dono da empresa. Para quê? Para a empresa, para o proprietário da empresa, que às vezes ele não tem tempo, né, de olhar um extrato bancário, eu como consultora financeira, de fazer uma concília bancária e verificar se está tudo certo com a parte financeira, o contador passar todas as informações de como está a parte contábil e o advogado passar tudo como é que está a empresa lá do outro lado, a parte jurídica, né? Só que também o papel importante do advogado é ele poder auxiliar a empresa em relação a contratos, né? Também. Então, às vezes, qual a diferença? Agora eu vou te fazer uma pergunta. Qual seria a importância de eu contratar um advogado por processo ou por contrato mensal? Qual seria essa diferença? Qual seria, para mim é importante como empresária, eu ter um advogado full time dentro da minha empresa? Vamos pela seguinte ótica. Você tem um problema pontual. Imagine que você tem uma empresa, uma transportadora. Então você tem algum problema referente a uma batida de um veículo seu. Então ali você contrata um advogado para fazer esse ressarcimento. Ele é um problema pontual. Mas e os danos que foi causado à pessoa? O contrato com o motorista, ele era CLT, ele era terceirizado? Quais foram esses riscos?
será que foi feita uma análise anterior desses riscos para verificar qual será o real prejuízo que a empresa pode vir a sofrer numa eventual demanda trabalhista? Então, ter um advogado dentro da empresa faz com que a gente comece a analisar ponto por ponto da operação para poder achar sempre o melhor ponto de equilíbrio. Ou vamos ainda, uma outra empresa está abrindo uma filial, e esse filial é em um outro estado. Como é que vai ficar a questão tributária? Entregues dentro da empresa. Como que é, o que os tribunais entendem naquela região? Como que é o mercado de trabalho naquela região? Então, esse estudo muito pontual, caso a caso, é que o advogado dentro da empresa vai estar fazendo. Então, nas reuniões mensais que tu comentou, a gente, no meu caso, por exemplo, eu já apresento para o cliente um relatório das ações, a gente senta, a gente discute, a gente levanta várias questões no mês e a gente coloca sempre em pauta, verificando. E numa conversa, num bate-papo, sempre vai surgir, eu tenho uma dúvida referente a uma situação que está acontecendo aqui dentro, o que isso pode acontecer, funcionário meu brigou, funcionário xingou, a mulher do fulano está grávida. São N situações que vão acontecendo que a gente vai orientando, cuida com isso pode dar isso. Então a gente vai se precavendo e vai cortando todos os problemas que vão vir a aparecer, podem vir a aparecer. Eu digo para o empresário sempre, Dr. Felipe, que um advogado, às vezes ele é mais importante, não que o contador seja menos importante, mas eu já peguei situações dentro de uma empresa que o contador falou uma coisa e depois, quando a gente foi no embasamento jurídico, a gente viu que era outra. Então, por isso que eu falo da importância de a gente ter uma assessoria jurídica, porque nós somos todos setores diferentes, né? Eu tenho meu setor onde eu entendo, eu manipulo, eu coordeno, administro muito bem a minha parte. Né? O contador ele tem o embasamento dele, mas o jurídico, o advogado, ele vai ter uma abrangência muito maior. Eu digo que são coisas distintas. Na verdade, elas se complementam. O contador ele não entende de judiciário, mas ele entende de muitos cálculos que às vezes advogados não entendem. Exatamente. Então, essa união entre empresa, advogado e contador é que é o grande segredo do negócio. Ninguém sabe mais do que ninguém, só que cada um sabe uma área distinta. Exatamente. Então, o conhecimento ele se complementa. Então, a gente consegue estar resolvendo. Por exemplo, numa questão, falando de imposto, como que o advogado vai saber qual que é o valor dos impostos se as declarações estão com o contador? Se elas estão com o contador, a gente precisa fazer essa parceria para benefício da empresa. Então, o contador não entende de processo, assim como o advogado não entende nada da contabilidade da empresa. Então, é um conjunto, uma equipe, né? Hoje, com as redes sociais, todo mundo sabe tudo, né? Então, é uma coisa que eu comento muito, que às vezes o empresário diz, Nádia, mas eu não tenho dinheiro para pagar um advogado. Aí vai na internet, no Google, e busca, deu um problema, ou contratos de representação, pulo pela internet. Só que às vezes o que está na internet não tem embasamento, foi colocado, foi jogado informações. Posso te dar um pulo do gato? Pode. Para todo mundo ficar sabendo? Teve um cliente meu, esses tempos, que ele teve uma funcionária dele que estava grávida. E daí ele falou, eu não posso demitir porque eu li um artigo no Google que diz que ela tem estabilidade. Eu falei, não, pode mandar embora. Ela falou, não, existe uma decisão do Tribunal de Santa Catarina, é uma súmula que prevê que se a concepção não foi feita durante o contrato de trabalho, ou seja, se ela já veio grávida, ela não tem direito à estabilidade. Essa é a diferença que um advogado que entende do assunto vai poder te dar. Vai poder analisar isso com cautela para ver o caso ponto a ponto, né, específico ali. Se tu for no Google, tu vai ter um embasamento geral, muitas vezes antigo, e tu não vai ter uma resposta concreta do caso. Exato. É o que eu comento com os clientes. Eu digo, gente, você está com uma dor de barriga, né? Você vai procurar no Google, o que vai dizer? Você está com câncer de intestino? Já está te dando o letal da tua empresa. Então, assim, a gente não temos que confiar. O Google está aí, informações estão aí. Hoje em dia todo mundo é tudo, né? Hoje em dia você é advogado, você é contador, você é médico, fisioterapeuta, só que não é assim que funcionam as coisas, né? Tu é tudo, tu não é nada, né? Exatamente. E aí você acaba abrindo uma brecha dentro da empresa,
aonde acontecem os processos, aonde acontecem coisas que às vezes tu nem imaginava. Nossa, eu não imaginava que era isso, mas você não imaginava porque você não tinha uma assessoria empresarial, você não tem um bom contador e você também não tem uma boa assessoria jurídica. Então isso faz para a empresa crescer, para a empresa evoluir, para a empresa ter sucesso, ela tem que ter esse embasamento, ela tem que ter esses pilares junto com ela. Nádia, problemas sempre vão acontecer, independente da situação. Primeiro, a gente está falando de empresas, e segundo, no Brasil. Né? A gente sabe que problemas vão vir, sejam do governo ou dos particulares, não importa, vai vir. O que a gente precisa é equilibrar para minimizar esse prejuízo. Essa é a função que eu vejo hoje de um advogado. É a mesma função que eu vejo de um contador. Assim como é a função do assessor empresarial ali na empresa, que ele vai apontar, vai dar problema aqui, toma cuidado com isso. E assim a gente vai controlando e coordenando e auxiliando os empresários. Ótimo. Vamos para a próxima pergunta. Vamos falar um pouquinho sobre impostos. Toda empresa tem crédito a receber de imposto? Então, isso é uma pergunta bem capciosa, né? Mas eu posso te adiantar que se ela for do lucro real ou do lucro presumido, praticamente sim. Hoje elas têm e a grande maioria não sabe. Agora, existem várias e várias teses e a gente precisa fazer uma análise aprofundada no caso a caso de cada empresa, porque cada segmento tem as suas particularidades. O comércio tem a sua, dependendo do produto, as importadoras de autopeças hoje, elas têm um nicho muito promissor de vários e vários impostos a serem recuperados. E o melhor de tudo isso, tá? Você, no caso de recuperar, o melhor é que, assim, muitas vezes não precisa de um processo judicial. Às vezes, um processo administrativo junto à fazenda estadual ou nacional, você consegue recuperar. Alguns casos, você precisa entrar com o processo para que o juiz determine que, olha, esse imposto é abusivo. Vamos parar de pagar ele a partir de agora e vamos recuperar os últimos 5 anos. Então, recuperando os últimos 5 anos, a gente tem duas vertentes nesse caso. Se a empresa não tem nenhuma dívida tributária, é dinheiro no caixa da empresa. E se ela tem alguma dívida tributária, a gente compensa. Ou se ela não precisar também de dinheiro no caixa, a gente compensa e ela vai compensar isso nos impostos daqui para frente. Dinheiro é um crédito, né? Exatamente, é um crédito tributário, o que na verdade é caixa de forma indireta para a empresa. E o dono da empresa fica feliz da vida quando descobre isso, né? E o advogado também, e todo mundo. Todo mundo, né? É possível não tomar, entrar na área trabalhista. É possível não tomar ações trabalhistas? Então, nós falamos de pessoas aqui, né? Pessoas trabalhando com pessoas. E sabemos que pessoas, na verdade, gostam de um probleminha, de uma briga. Então, a grande verdade é que é impossível a gente falar, você não vai tomar uma ação trabalhista. Agora, minimizar as situações e os prejuízos que uma ação trabalhista pode vir a trazer, sim, isso a gente pode fazer. O que eu mais gosto numa ação trabalhista, quer dizer, eu não gosto de ação trabalhista, mas quando a gente entra em uma, eu gosto é quando a empresa tem tudo tão certinho, é tão correta, né, que a gente vai e briga até o final e a gente vê aquela sentença falando que a empresa tem razão. Isso é uma coisa que eu gosto muito. Então, assim, a gente faz essa análise com bastante cautela do que pode, o que não pode, o que tem que ser pago, o que não tem que ser pago, como tem que ser pago, né, qual que é a alíquota, o percentual da periculosidade, esse trabalho ele é insalubre, qual que é o percentual. Então a gente faz uma análise pontual nos casos da empresa. Ela pagando tudo certinho, pode ter certeza que o risco de tomar uma ação trabalhista reduz muito. Até porque a gente sabe que os funcionários vão conversar entre si. E quando um perde uma ação, a empresa normalmente fica um tempo sem receber as ações trabalhistas. E quando o funcionário ganha, a gente já sabe que vai ter uma galera entrando. Então, o prejuízo é muito maior para a empresa quando ela faz as coisas erradas, né, doutor Felipe? Eu digo que para o empresário, ele tem que colocar na cabeça dele que a legislação está mudando, né, doutor? A cada dia. Né? E quanto mais certo você trabalhar, menos problemas você vai ter. Essa é a verdade. Principalmente com o colaborador. Né? Às vezes, eu quero economizar, eu vou pagar uma bonificação por fora, eu vou pagar um X na carteira e o resto por fora. Só que esse resto por fora, o empresário não para pensar no tamanho do prejuízo que ele vai ter lá na frente. Exatamente. Né? Ele está ganhando, ele acha que ele está ganhando agora. Não estou pagando INSS, não está
incidir no FGTS, não vai incidir 40% da multa, um monte de coisas e tributos que podem incidir na folha de pagamento, mas que se vier um processo trabalhista, e geralmente vem, né, doutor Felipe? Praticamente, vamos considerar 99%, eu já estou 11 anos nesse ramo e é o que acontece, né? Na hora o funcionário aceita o melhor funcionário do mundo, quando ele é demitido que a gente conhece quem ele é de verdade. E é aí que começa todos os problemas, né? Exatamente, né? Então o trabalho vem no sentido de minimizar o prejuízo que a empresa pode vir a tomar. Não estou falando que ela vai tomar, ela pode vir a tomar. Precaução, né? Exatamente. Precaução. Quais as situações fora do judiciário em que o advogado pode estar representando a empresa? Olha, hoje a mais comum nas empresas que a gente pode estar falando são os contratos que são firmados. Hoje a própria CLT, fazendo um ganchinho nas trabalhistas, ela permite que você terceirize alguns serviços, inclusive dentro da empresa. Então você não precisa ter a pessoa contratada, né? Que ótimo. Então a gente pode ter esse gancho. Então um contrato bem feito, explicando as questões dos horários, dos pagamentos, o que vai ser feito, como vai ser feito, a gente pode estar minimizando um eventual prejuízo lá na frente, né? Já resguardando. Outra situação é a própria situação administrativa, né? Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, que isso acontece e é causa, às vezes, que vem para fechar uma empresa, já vi situações nesse sentido. Secretarias da Fazenda, processos administrativos na Prefeitura, né? Todas essas situações o advogado pode estar resolvendo. Auxiliando e muito, né? Eu tive uma situação, até para pegar um gancho do que tu está falando da CLT, de uma medicina ocupacional que fez um laudo errado. E a sorte que a empresa tinha um advogado, tá? E aí a empresa, tudo que vinha, ela mandava já para o advogado ler e o advogado pegou. Então, tu imagina se essa empresa não tem, se acontece essa brecha no laudo de uma medicina ocupacional, tá? O tamanho do processo que a empresa pode levar em relação a qualquer coisa que o laudo foi colocado no laudo e não era para essa empresa. Então, eu posso te falar que esses tempos eu recebi de uma empresa um colaborador novo que resolveu ajudar a empresa achando que era o melhor possível, admitiu um funcionário, ele fez o exame admissional, quando entregou a papelada constaram que ele era menor de idade e ele não podia exercer aquele cargo. Simplesmente dispensaram ele, né? Isso pode vir a gerar um prejuízo trabalhista para a empresa, porque ele já tinha uma promessa de emprego e um contrato de experiência. Então a empresa pode vir a ter que pagar 90 dias de salário, fundo, férias, todos os encargos por causa de um erro. Uma falta de atenção num documento dele. Exatamente. Então a gente tem que cuidar muito quanto a isso, né? Às vezes ali um contrato com esse colaborador ou uma instrução, alguma coisa, poderia ter auxiliado ele. Por isso a importância de ter essa assessoria jurídica, tá? Por isso que eu friso para os clientes, gente, não é um custo. Ele vai estar um custo lá na sua planilha, que você vai ter que pagar ele todo mês. Mas ele é um investimento, porque ele vai te livrar de muitas coisas que você não vai precisar tirar do seu caixa por um erro administrativo. Porque, querendo ou não, é um erro administrativo, né? Pessoas que trabalham aqui na retaguarda da empresa, que não fazem direito papel por serem leigas, né? Não que elas são incompetentes, mas elas são leigas e não ter um amparo jurídico para poder sanar todas as dúvidas dessas pessoas. É natural a gente errar. Todo mundo erra, todo mundo vai errar. A gente sabe disso, somos humanos, né? Nós somos falhos. Agora, a gente tem que se esforçar ao máximo para que isso não aconteça. Tanto que às vezes um cliente me liga e fala, doutor, eu preciso ver tal coisa. Eu falo, eu vou te dar uma resposta, calma. Então é parar, pensar, analisar, ver de outras formas para que a gente possa achar a melhor solução daquele problema. A gente tem que olhar sempre com bastante cautela para esse ponto. Eu vou até pegar o gancho do imediatismo, né? Todo mundo quer as coisas para ontem e a gente sabe que as coisas não funcionam assim, né, doutor Felipe? Não. Né? A gente tem o empresário, principalmente, ele está num ritmo tão acelerado na vida dele que tudo, precisa para ontem. Só que o para ontem que acontece um monte de problemas que depois vai, né? Na verdade vai acontecer no decorrer com o tempo. Então, o que você falou é o correto. Calma,
Vamos analisar primeiro e depois nós vamos fazer tal situação. Então, assim, o dia a dia, a vida corrida que todos nós temos como empresários, nós temos que chegar uma hora, né? Opa, vamos desacelerar, ter pessoas competentes. Isso eu até disse essa semana para um cliente meu. A partir do momento que você cresce dentro de uma empresa, a tua empresa vai crescendo, o seu faturamento vai crescendo, você tem cada vez mais ter pessoas competentes ao teu redor. Exatamente. Pessoas que te ajudam a crescer mais ainda. Porque a partir do momento que eu sou uma empresa medíocre, que eu não quero investir em pessoas capacitadas ao meu redor, e isso eu falo desde profissionais e eu falo também dos serviços terceirizados, um bom contador, um bom advogado, uma boa assessoria financeira, às vezes uma boa assessoria na área de produção, para fazer com que a empresa cresça e cresça estruturada, né? Não que cresça e caia rápido, né? É que a ideia, na verdade, quando a empresa ela cresce, ela aumenta o nível, os problemas aumentam de nível, mas o faturamento também aumenta de nível. Então, tu precisa trazer gente que acompanhe essa visão da empresa. Isso é uma questão natural. Imagine, deixa eu dar um exemplo. Você paga um contador que ele simplesmente só emite as guias para você pagar. A função do teu contador é isso. E eu vou ser bem franco, uma empresa que ela é bem pequena, você não precisa mais do que isso. Não precisa uma análise tributária aprofundada. Então, tu podes fazer isso. Agora, tu imagina que tu saiu de uma empresa de 30 mil de faturamento para 300 mil de faturamento. A tua situação, ela mudou drasticamente. Será que o teu contador ele ainda te acompanha? Será que o teu advogado ainda te acompanha? Né? Quais são as soluções que eles estão te dando? O que está acontecendo? Tu estás acompanhando? Como está o teu caixa? São situações que tu não pode ficar acompanhando mais sozinho. O empresário precisa fazer a empresa girar. Ele entende da produção, do administrativo e tudo mais. Se ele for se preocupar com números, com o jurídico, com toda a parte administrativa, ele tem um sério problema que a empresa dele não girar. E isso é onde mata as empresas. Por isso que tu traz pessoas capacitadas para o teu lado, onde tu fala, recebi um problema, tá aqui, te vira. E a pessoa vai chegar e falar assim, a solução é essa, pimba. Resolvido o teu problema. E você vai falar, beleza, a decisão final sempre é dele. Então você faz uma reunião e chama a Nádia, o imposto está muito alto, o que a gente pode fazer? A Nádia vai ligar para o contador, vai ligar para o advogado, a gente vai sentar, vai conversar, o que dá para fazer, a gente pode tomar essa atitude, essa aqui. Ou uma coisa bem comum hoje nas empresas, conta do Covid, né? A maioria das empresas, o número de execuções fiscais que já era alto, foi elevado à 10ª potência. Hoje tem mais execução fiscal no fórum do que qualquer outro processo, tá? Só que assim, você recebe uma citação para fazer o pagamento em 3 dias. E daí? Se tu gosta do imediatismo, tá aí. Você está sendo citado para pagar em 3 dias. Exatamente. Você vai conseguir pagar, às vezes, uma dívida de 200, 300 mil? 300 mil, às vezes, é o teu faturamento. Não tem lógica fazer isso. Então, tu precisa de uma assessoria, porque às vezes tu tem crédito para receber que tu vai conseguir abater. Às vezes a dívida foi lançada errada, tu consegue discutir administrativamente. Então, existem saídas em que um advogado dentro da empresa, junto com o contador e um assessor, vão conseguir auxiliar a empresa para dar o melhor direcionamento possível. Um empresário ele tem que começar a colocar na cabeça dele que ele tem que ficar na área do planejamento estratégico. Né? Sim, não ficar no fazer. Né? A gente tem, nós como empresários, temos muito negócio de vou fazer. Só que a partir do momento que você cresce, a empresa tem uma proporção gigantesca, você tem que mudar de patamar. Então a tua mentalidade tem que ser planejamento estratégico. E o que tiver ao redor, fazer com que as pessoas trabalhem a teu favor. Exatamente. Né? O que eu devo buscar para contratar um advogado, Felipe? Bem, assim como um contador, um assessor ou até um amigo, a gente tem que confiar nessa pessoa. Então, a melhor coisa que eu posso dizer para você hoje, confie no advogado, se sinta seguro com ele. Sente, converse, não tenha medo de buscar uma segunda opinião, às vezes uma terceira, tá? Mas no momento que tu se sentiu seguro com o teu advogado, com o advogado que estás conversando, ele pode falar, tudo bem. Então, é isso que eu devo buscar. A relação ela deve ser de confiança. Isso mesmo. O advogado, ele nada mais faz do que representa os interesses do cliente perante o judiciário ou a administração pública. Se ele faz isso,
ele está te representando. Se tu não confia no que ele está fazendo, vamos parar. Vamos parar, porque pode ter algum problema no futuro. Isso vale para contador, para qualquer um. Uma outra questão que eu sempre digo é, peça uma indicação. Alguém vai te indicar um advogado porque já prestou um serviço. Se ele já prestou um serviço, tu vai acabar sabendo do trabalho dele, que é o terceiro ponto, que é conhecer um pouco do trabalho dele. Ver o que ele fala, quais são as ações, quem são os clientes, como que ele se posiciona, o que falam dele. Então tu vai acabar conhecendo no fundo a pessoa que está fazendo, né? A empresa que você está contratando ou o profissional. E o boca a boca, eu sempre digo, é o melhor marketing ainda, né? Porque se a pessoa é ruim, você vai saber. E se a pessoa é boa, você também vai saber. Então, cabe ao empresário escolher. Claro que preço também não é tudo, né, doutor Felipe? Porque é uma coisa que eu também bato muito na tecla. Porque às vezes a pessoa vai contratar não olha se o seu advogado é bom, se o advogado é ruim, não olha quais foram as causas que ele já ganhou, né? E acaba contratando por preço, né? E eu sou totalmente contra. Eu penso assim, ó, você tem que analisar o profissional que você vai contratar pela pessoa que ele é, pelo profissional que ele é, né? Não sei se eu estou errada pensando dessa forma, né? Porque eu entendo que preço é aliado a valor. Isso. E tu tens que ver o valor que ele vai dar para tua empresa. Ele é um advogado que ele está sempre na tua empresa quando tu pede. Quando tu precisa que tu tens um problema de uma fiscalização do Ministério da Fazenda 6 horas da tarde, de uma sexta-feira, o que eu nunca vi acontecer, mas o teu advogado está contigo no telefone ou está falando, estou indo até a empresa agora para acompanhar isso. Ele simplesmente te dá um resultado dizendo assim, olha, esse imposto tu não vai mais pagar assim, a gente conseguiu diminuir. Tá aqui, ó, o que a gente vai receber de imposto. A dívida trabalhista que tu tomou num processo que era de 40 mil, tu conseguiu fechar um acordo por 3? 4 mil? Isso a gente tem que analisar, isso é o valor do serviço dele. Então, muitas vezes um advogado vai te cobrar R$500, vai te cobrar 1.000, vai te cobrar 10, 100 mil, não sei. Vai variar de caso a caso e cada profissional tem o seu valor. Então, acho que tudo isso tem que ser aliado ao valor, ao preço. Pesar, né? Pesar e verificar o que é melhor para a empresa, né? Imagine o seguinte, não adianta você entrar no melhor restaurante da sua cidade hoje, tá? Pedir o melhor prato e querer pagar R$15. Isso não existe, tá? Se você quisesse um prato de R$15, você ia num restaurante comum. E eu acho que os profissionais também são assim. Tu queres um profissional comum ou tu queres o melhor profissional? Não adianta tu achar o melhor profissional e pagar o preço de um profissional comum. Então tá bom, Felipe. Muito obrigado por esse bate-papo aqui comigo, tá? Eu acho que vai esclarecer muitas dúvidas. Espero ter você mais vezes para a gente bolar mais roteiros aqui no nosso canal, tá? E, gente, gostou? Compartilhe, curte, dê seu like, vá lá no Instagram, curte o meu Instagram também. E até a próxima. Fique com Deus.